Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia. Vamos dar vivas aí ao Instagram, fazendo com que a gente possa oferecer o nosso trabalho de educação emocional. Alvane, Fernanda, muito bom, muito bom. Cris, que saudades. Fernanda, que legal. Fico tão feliz de ver as pessoas entrando, as pessoas amigas. Feliz dia para nós. Aqui em Porto Alegre está um dia maravilhoso, um sol maravilhoso. Gui Viegas. Gui Viegas entrou. Muito bem. Eu e o experiências, tivemos uma experiência numa live que foi fortíssima a experiência. Vamos ver. Oi, Gui. Oi, Cris, tudo bom? Oi, querido. Tá de cabelinho raspado. Sim. Desculpas. Deixa eu ver se eu tô conseguindo botar aqui. Agora eu aprendi a botar o nosso letreirinho ali. Vamos lá. A potência de colocarmos nossa No voz mundo. no mundo. Ô, Cris, eu me Nada. vejo congelado aqui. Tu me vê Ai, normal? não, não. Parei que eu não tô te vendo. Tô te vendo normal. Tô te vendo normal. Ah, então tá Tô te tudo vendo certo. normal. E a galera que tá nos Parei. assistindo, tá me vendo normal também? Consegui. Pessoal, vocês estão vendo o Gui normal? Eu tô vendo ele se mexer, tudo beleza. Tudo beleza. Pra mim Então, tá tudo beleza. certo. Tudo Só certo, eu diz que tô a... congelado aqui pra mim, então. Então Ah, tá tudo é? certo. Ah, tá. Mas eu tô te vendo tranquilo. Ah. É, a gente fez uma live que eu não consegui entrar, só minha voz. Pois Foi é, eu muito... achei que a história ia se repetir, mas pelo visto não, coisa boa. Não, não, quando tu te descongelar aí, dá um sinal também, porque aí o coração vai assim, se abrandando também. Ai, querido, tu é bonito e útil. Útil é uma, olha, útil é uma coisa assim, né? As pessoas, ai, ser útil, sim, né? É bom que a gente possa ser útil uns para os outros. A Cris Cubas está me pedindo para botar a câmera um pouco mais para cima. Já fiquei numa live com o Matheus Macedo sem cabeça, foi uma coisa, uma Cris, coisa tu louca. pode me pedir também da minha câmera, Cris, que eu não me vejo aqui no meu, então se Tu precisar tá, botar mais pra tu cima, tá mais pra bem, baixo. tu tá bem para mim, tu tá bem. Bom dia, Dórias. Bom dia, gurizada. Bom dia. Muito Bom dia, bem, bom dia. muito bom. Gui, então, dá uma palhinha assim do que tu faz na vida, o que tu anda aprontando aí. A Cuba está Maravilha. dizendo que a tua câmera está ótima. Então, Maravilhoso. Então, primeiro, Cris, obrigado pelo convite, obrigado por estar me recebendo aqui para essa conversa. Então, estou bem feliz, assim como a gente teve a oportunidade de conversar aquele dia ali por um convite meu, hoje eu estou vindo aqui como convidado, estou bem feliz. Ontem eu mesmo falava de ti, eu estou sempre falando bem de ti por aí, eu te adoro, eu então também, em ti. tô muito feliz de estar aqui. E contando um pouquinho de mim, assim, acho que a parte que importa para a conversa de hoje, eu eu trabalho como um facilitador de grupos, de processos, e já transitei dentro disso em alguns lugares diferentes, dentro da educação, dentro das universidades, dentro das escolas. Hoje eu trabalho bastante dentro das empresas, e ao longo dessa jornada, acho que a coisa mais viva que eu tenho para compartilhar agora, e que também deu vida ao tema dessa conversa, é um novo momento aí, um despertar de começar a trabalhar nesse universo digital, que foi um despertar que veio antes da pandemia, mas a pandemia nos atravessou e eu segui o caminho, assim como eu estava seguindo, que tem muito a ver com começar a contar dos aprendizados, das experiências que eu fui desenvolvendo ao longo desses últimos 7 anos nessa jornada como facilitador.
e fazem 3 meses que esse projeto começou e essa semana especificamente a gente está encerrando o primeiro curso de facilitação online com 20 pessoas que estão nos acompanhando. Então, está sendo o fechamento de um ciclo assim muito muito gostoso, muito lindo de se ver, desde começar humildemente a contar um pouquinho dessa história até agora que esse ciclo está se completando. Então, enfim, isso que eu posso compartilhar para a gente começar. Que bonito, né? Eu fiquei vendo assim a sugestão do teu tema, né? A potência de colocarmos nossa voz no mundo. E fiquei pensando assim que eu, há 40 anos, né? Quando eu estava escrevendo, estava revisando uma mini bio para o Wikipédia e estava olhando assim que com 17 anos eu entrei para o jornalismo exatamente para fazer o que hoje, tantos anos depois, eu estou fazendo, que é uma psicanálise mais pop, assim, mais leve, mais divertida, mais simples, com a ideia de que a gente possa colocar nossa voz no mundo e convidar outras vozes a se colocarem. E a internet é esse meio por excelência, né? Então, fico bem feliz, assim, de não ter desistido do meu plano e me dou conta que não é fácil, assim, a gente se oferecer, né, Guinha? Não é fácil. A gente... Outro dia um amigo falou que ele estava assistindo as lives e que ele percebia em mim uma ansiedade de falar as coisas que a gente tem, assim, o livro, o e-book gratuito, o curso, não sei o que. E eu dizia assim, ai, como é difícil, né? Porque se eu não falo é porque eu não falo, se eu falo é porque eu fico ansiosa. E é verdade, eu fico mesmo ansiosa. Então, o quanto de voz e para onde que a gente vai direcionar a nossa voz, né? É sempre um desafio. Sim, e uma coisa que me chama a atenção do que tu falou é esse movimento que tu falou de fazer uma psicanálise pop mais simples, mais, enfim, mais conectada com as pessoas. E o meu trabalho ele é um pouco parecido, né? É como falar de facilitação numa linguagem que seja simples, que se comunique com as pessoas. E aí eu me dou conta, assim, que o nosso padrão normal de comunicação, de fala, é falar do tecniquez, é falar uma linguagem que às vezes ela é mais pesada, mais densa, mas que não necessariamente é o que as pessoas precisam, o que elas estão buscando. Então, é muito legal esse movimento da simplicidade, da humildade, dessa busca pela conexão com o outro, né? Essa simplicidade, né? Eu acho que é do Leonardo da Vinci que diz que a última sofisticação, não é assim a frase, mas mais ou menos, a última sofisticação é a simplicidade, né? Não é fácil ser simples, não é fácil que a gente possa, assim, se conectar com aquilo que é mais essencial para oferecer aquilo que é mais essencial, né? Então, também acho que esse é um movimento que a gente vai se experimentando, né? Não precisa se experimentar tanto tempo quanto eu, né? Pode improvisar mais. Eu acabei me divertindo e me entretendo e me distraindo com as coisas do dia a dia, né? Com as demandas do consultório do dia a dia e acabei postergando sempre esse plano, né? Até que é até interessante porque eu pensava, né? O que será que vai precisar acontecer para eu me mobilizar a fazer esse trabalho, os cursos pela internet, né? O que será que vai precisar acontecer? E aí aconteceu, né? Cuidado com o que você deseja. E aqui o Rico está dizendo... Ai, o Rico é uma coisa, esse rapaz. Essa simplicidade gera verdade e cria identidade. E isso é tão importante, né, Gui? A identidade com que a gente se aproxima das pessoas,
até para desconstruir outras identidades, né? A gente tem uma necessidade de pertencer a um determinado movimento para se desapegar de outros, né? Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Cris. Nessa nossa conversa aqui, a gente vai conversando de forma livre ou tem alguma coisa das cartinhas? A Cris tinha me comentado. Cris, Se como é daqui que a pouco a funciona? Cris me lembra das cartinhas, porque eu começo a conversar e aí eu me esqueço das cartas, e as cartas são tão... Ai, as cartas são tão legais, eu adoro elas. Aqui. Realizar responsavelmente o possível. Então, eu vou fazer a pergunta primeiro, depois eu leio o texto, depois eu te faço a pergunta de novo. Tem tudo a ver com o E, nosso tema. como? Parece ter tudo a ver com o nosso tema. Gui, você identifica em seu agir que está realizando tudo o que depende de você? E aí vem o texto. Realizarmos tudo o que for possível, acolhendo a imensidão do incontrolável, dentro e fora de nós, é abrirmos mão do delírio de culpa, assumindo a responsabilidade pelos caminhos escolhidos, já que os resultados, muitas vezes, independem de nossas ações. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Você, Gui, identifica em seu agir que está realizando tudo o que depende de você? Depois tu lê o texto de novo para mim, mas vamos pela pergunta primeiro. Se eu fosse responder pelo mental, eu te diria que não. Mas se eu fosse responder a partir de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva amorosa, eu diria que sim. E aí eu me lembro, eu dei uma aula agora no curso que era as soft skills para facilitação, que são habilidades socioemocionais para facilitadores. E a primeira delas, simbolicamente, com muita força, eu trouxe a compaixão. E junto com a compaixão eu trouxe uma frase que dizia assim: cada um está fazendo o melhor que pode com aqueles recursos que tem disponível. E quando a gente olha para isso, por mais que a nossa mente queira dizer assim, não, tu não tá fazendo tudo que tu pode, a verdade é que eu tô, senão é o que eu consigo, quer queira, quer eu não. Isso é ter compaixão comigo mesmo, né? E honrar os passos que eu tô dando, entendendo que isso é o melhor que eu posso fazer agora, né? É com essa potência que eu consigo responder ao que surge na minha vida agora. E, obviamente, eu posso me estar sempre vigilante, olhando para isso, e vendo, será que eu posso melhorar um pouquinho? Mas ter compaixão e ser amoroso de reconhecer que o que eu faço agora é o meu melhor. Sim, Gui. Sim. E aí eu me lembro do meu melhor nesse momento, que é pedir para as pessoas que elas botem os coraçõezinhos, porque parece que isso faz com que o Insta goste mais de nós e avise que a gente está trabalhando. Então, quando eu te ouço dizer isso, é bem desconcertante, né? Porque nós temos, assim, e não é só um mental, nós temos vários mentais, né? Nós temos um congresso verdadeiro na nossa cabeça de opiniõezinhas sobre o que deveria ser feito, né? E existe aquilo que é no plano do possível. Então, tu falasse, para eu ler o textinho de novo, né? O aforismo é realizar responsavelmente o possível, né? Realizarmos tudo o que for possível, acolhendo a imensidão do incontrolável dentro e fora de nós, é abrirmos mão do delírio de culpa. Vamos entender, gurizada, delírio de culpa como um delírio de importância, né? O delírio de importância é aquilo que faz com que a gente ache que a gente deveria sempre ter uma expressão mais para a direita ou mais para a esquerda, ou mais, enfim, de qualquer maneira. O delírio de importância é aquilo que faz com que a gente assuma uma idealização de que fazemos mais diferença do que fazemos.
e, portanto, se não fizermos alguma coisa assim, absolutamente perfeita, isso vai gerar resultados horrorosos e nós deveríamos ter feito diferente, então nos culpamos, porque evidentemente poderíamos, e as pessoas adoram dizer, eu poderia ter feito diferente. Não, querido. Não, se tu pudesse fazer diferente, tu teria feito. O que tu fizeste foi o possível. E é bem assim, pode ser bem triste, assim, bem desconcertante. Então é abrirmos mão do delírio de culpa, assumindo a responsabilidade pelos caminhos escolhidos, já que os resultados independem muitas vezes das nossas ações, que eu acho que é um outro apontamento, Gui, que é bem desconcertante, que a gente escolhe a escolha. Aí é uma frase de uma inteligência soberana. A gente escolhe a escolha. O resultado, ele não se comunica diretamente com a escolha. A escolha é a escolha de um caminho. E o resultado, ele está lá no fim do caminho, com muitas variáveis no meio. Então, quando a gente olha, por exemplo, assim, o bilhete lá da loteria, né? A gente escolhe um número, mas a gente não escolhe que aquele número vai ser sorteado, né? Só que na nossa vida a gente esquece disso. E a gente acha que escolhendo, a gente está escolhendo o resultado. E não. E não. Então, eu tenho feito... Olha, o máximo que eu posso. Eu agora fui abrir uma janela ali para dar uma circulada e eu fiz uma marcação no chão ontem com a Cris Cubas, uma marcação, porque o meu Note é bem velhinho, assim, e a câmera dele não tá assim muito bem. E eu tava assim com uma aparência, então, no zoom, bem ruinzinha. E aí a gente mudou a parede e eu botei umas luzes e fiz uma marcação no chão, assim, já começando a preparar para o curso SOS. E agora de manhã estava olhando ali e é uma dedicação, assim, a cada detalhe, né? Sim. E algo que me chama a atenção também do que eu estou experimentando por aqui é que quando essa jornada começou, eu tinha um compromisso, uma intenção de que eu sabia que existia um elemento que era muito presente, que era a consistência de fazer todos os dias, por um tempo médio barra longo. E eu tu me conhece um pouquinho, eu não sou um grande exemplo de uma pessoa disciplinada, né? Pelo contrário, eu vivo no meu processo mais caórdico, assim. E esse desafio do todos os dias é legal, porque o todos os dias, tem dias, principalmente os primeiros, onde vai sair meio ruim mesmo, e vai sair do jeito que puder sair, o possível. Só que no dia seguinte tem de novo, e no dia seguinte tem de novo, e no dia seguinte tem de novo. E então é esse processo que daqui a pouco a gente vai cuidando desses detalhezinhos, a gente vai evoluindo e é muito bacana esse nascer do dia com uma nova possibilidade, né? Sabe que eu vou pedir licença para contar uma historinha que eu fiquei muito chocada quando escutei essa historinha. Eu fiquei muito desconcertada, faz muitos anos. É a história de duas pessoas, dois homens, e eles ganham 2 caixas de charuto. Cada um ganha uma caixa de charuto. E um deles escolhe todos os dias o charuto mais, não sei, mais lindo para fumar. Vamos abstrair, que até eu vou mudar essa história, porque fumar, né? Não tem nada que ver. E o outro escolhe o mais feinho, o mais assim tortinho, mais, enfim, e deixa os mais bonitos, né, para amanhã, para depois. Bom, e eles vão fumando assim, cada um vai fumando o seu charuto escolhido, né? E ao final da caixinha de cada um deles fumou cada dia o charuto mais bonito e o outro fumou cada dia
o pior charuto, o mais feinho. Cara do céu, eu quando escutei, quando começou a montar a história na minha cabeça, me deu um estado de horror, assim. Porque é muito interessante como nós vamos escolhendo coisas absolutamente, aparentemente inofensivas e vamos perdendo a oportunidade de desfrutar cada dia uma coisa mais linda. Fiquei assim, mortificada. Que legal. Então, Foi. a resposta da história, ou a explicação da história é da gente desfrutar dos mais lindos, é isso? E como todos são, como todos estão ali, todos os dias estão ali, né? Para serem desfrutados, eu posso viver o dia de hoje com um amargor de que ele não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, porque seria bom que... Ou eu posso viver... a pessoa pergunta, as caixas tinham feios e bonitos. As caixas tinham os charutos. Assim como os nossos dias. São os nossos dias. Mas uma pessoa qualifica o seu dia do melhor dia e a outra qualifica do pior dia. E igual os dias vão ser vividos da mesma maneira, porque eles não são nem bons nem ruins, mas nós os legendamos, né? De bons ou de ruins. Então, é um desfrutar, é um desfrutar sem olhar para esse julgamento de bom ou ruim. E deixa eu te fazer uma pergunta, então, Cris. Dentro desse desfrutar, de olhar para esse lado bom dessas caixinhas, o que tu considera que tem sido o maior desfrute e as melhores coisas que tu tá colhendo nesse processo de começar a fazer esse teu trabalho aqui na internet, esse sonho que tu tinha já há tanto tempo? Olha, Gui, sem dúvida é chegar mais longe. Sem dúvida, o melhor desfrute é me dar conta que o material, que as ferramentas estão chegando absolutamente aonde eu antes não chegava, né? Então, ontem entrou, segundas e terças a gente tem um Pratique Método Curação. Segunda-feira é nas relações de trabalho e na terça nas relações terapêuticas para os profissionais da área da saúde. E ontem chegou um homem que veio da Bahia, que está na Bahia, e é muito legal, né, porque que veio da Bahia, porque ele estava aqui, né, assim, no meu coração. Ele leu um livro numa pousada, na pousada da Lili, na pousada Bahia, aí ele lê, onde né, não é Porto Seguro, não é Arraial da Ajuda, não é Trancoso, Morro São Paulo, em Morro São Paulo. Ele leu o livro e ele trabalha com povos indígenas e com educação, e ele faz um doutorado na Unicinos, e ele veio para o grupo, e aí, assim, quando que isso poderia acontecer? Ele olhou no livro para ver como é que ele mandou montes de e-mail para as pessoas que tinham ali no livro, tinha uma série de agradecimentos, enfim, até que ele conseguiu nos descobrir. Então, nesse momento, tem pessoas que estão no Japão, né? Tem uma fofa que entra nas lives que está no Japão, tem gente que está na Espanha, pelo Brasil todo. Então, assim, isso é para mim, assim, uma felicidade, Eu tenho me sentido, assim, amiga de pessoas que eu não conheço fisicamente, mas eu conheço elas emocionalmente, espiritualmente. Então, para mim tem sido
tem sido maravilhoso isso, maravilhoso, Gui. Quando a gente perde esse senso das fronteiras e se abre, né? No curso que eu tô fazendo, pensa só, tem uma uruguaia, aí tem uma pessoa que mora em Recife, aí tem uma pessoa de Minas, enfim, tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, é uma coisa impensável, né? Antes de iniciar uma jornada assim. Eu acho isso, a potência dessa voz, né? Aqui a Ana está dizendo, o que importa na nossa vida cotidianamente é a nossa escolha. Saber de hoje que os dias são dias, fazer deste momento uma oportunidade de bem viver é fazer a nossa parte. Sim, Ana, sim. Morro São Paulo ali, Pousada Bahia em Morro de São Paulo. Ai, uma coisa mais linda, essa possibilidade da gente ir compartilhando com as pessoas. Rodrigo, não sei se você sabe, mas você é uma amiga querida. Ai, Rodrigo, que delícia, meu Deus do céu. Maravilhoso mesmo, é como se nos conhecêssemos desde sempre, os amigos de infância, né? Porque a gente vai fazendo amigos por identidade. Amo você. Ai, que coisa mais linda isso. O pessoal da internet só não tem o desfrute de receber o teu abraço maravilhoso, aquela recepção quando chega, né? Isso me chamou muita atenção, gente, quando eu comecei a fazer o trabalho com a Cris. Eu lembro que eu chegava para fazer uma consulta e ela sempre tava assim, ai, que maravilha, tu chegou, que alegria. E daí um dia eu perguntei para ela, eu vou até perguntar de novo para a gente poder compartilhar e brincar com isso, que é, Cris, mas como é que tu faz assim para sempre estar recebendo as pessoas com essa alegria, com essa vontade? Porque às vezes, vai, eu chego e tô num momento meio ruim, enfim, e tu parece que vem com esse interesse genuíno, com esse amor, com essa vibração. Então é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, assim. Olha, sabe que eu estou revisando coisas muito assim, importantes na minha vida, né? Ontem, fazendo essa mini bio, eu escrevi que o meu interesse por psicanálise tem a ver com a minha familiaridade com a depressão, que foram, assim, episódios de depressão do meu pai e da minha tia, muito marcantes na minha vida. E resulta que eu herdei esse genzinho aí da depressão, esse biotipo, essa melancolia, esse olhar a vida às vezes assim com um óculos sombrio, né? Então eu tenho muita intimidade com sentimentos de desamparo, de desespero, de ansiedade, de falta de luminosidade. E, ao mesmo tempo, eu também herdei um outro óculos, que é um óculos de luminosidade, né? Que então me traz uma vitalidade, uma exuberância. São muitos os óculos, né? E com relação às pessoas com as quais eu trabalho, eu só trabalho com pessoas que eu gosto. E se eu não gosto, não dá a liga, eu não trabalho. Então, eu tenho um sentimento de gratidão por uma pessoa que busca auxílio no sentido de ela intui que ela pode fazer diferente a sua vida e ela me convida para esse lugar. Bom, esse é um lugar de muita amorosidade, né? Eu me sinto muito homenageada, eu me sinto num espaço de muito privilégio, recebendo as pessoas nos seus estados in natura, que eu tenho muita intimidade, e essa troca, né, Gui, porque uma coisa é o acolhimento, o abraço, a chegada. A outra coisa é como que cada um de nós está. Então, eu nunca digo que eu estou algo que eu não estou. Eu sempre digo como eu estou.
E eu digo bastante, assim, que eu tô de asinha quebrada, que eu tô com medo, que eu tô com vontade de me sumir, eu digo, né? E isso eu penso que não interfere nessa amorosidade. Ao contrário, eu acho que isso aproxima. Então, não é verdade que eu tô sempre assim, não é verdade. Eu sou um enipolar, né? Não é nem bipolar, é enipolar. Que é uma coisa da saúde, né? E às vezes eu tenho fixações em, em um sentir que está uma energia mais baixa, e aí eu tô ali, né? Me puxando. E às vezes eu tô numa energia mais alta, assim, que eu sei que também vai me custar, né? E tu, meu amor, como é que é para ti estar nesse lugar de receber as pessoas? Porque eu também te sinto assim, entusiasmado com a chegada do outro. Ah, sim, eu estava lembrando aqui que eu tava ensinando esses tempos e no processo de ensinar, fazendo a minha própria síntese, né, do que é um trabalho de facilitação e do que acontece nesse antes, durante e depois. E, e eu sou bem afeiçoado por esse momento do antes e dessa chegada, né, desse receber as pessoas, de arrumar tudo com os detalhes, de ter uma música. Teve uma época que eu estava fazendo tanta facilitação que eu já não tinha mais o que fazer, e aí eu comecei a pirar numa história de uma experiência em 5 sentidos. Eu comprava cheiro, eu pensava músicas diferentes, e eu preparava esse momento, porque para mim estar num ambiente de facilitação, ele possui uma mágica, assim. É como se a gente abrisse uma porta, uma janela, onde os pressupostos que a gente tem, eles podem ser suspendidos por um momento, e a gente pode estabelecer novas formas de se relacionar, de interagir, de construir, de dialogar, que se torna possível de acordo com o contexto que a gente estabeleceu. E esse contexto tem a ver com essa chegada, tem a ver com esse receber, tem a ver com esse anfitriar as pessoas, tem a ver com esse sorriso, com esse abraço, com esses pequenos detalhes, assim. Então, para mim, eu acho que o meu trabalho ele também tem a ver com isso, que é permitir com que essa mágica aconteça e que a gente possa desfrutar desse momento onde a gente pode suspender as nossas crenças normais e desfrutar de um ambiente diferente por um espaço de tempo. Uhum, uhum. Eu acho que tu tem muita habilidade nisso, né? Eu te vi facilitando, assim, grandes grupos, né? Lá no Art of Hosting, e fiquei impressionada com a tua habilidade, né? Tanto que eu me lembro que eu fui falar com o Gui, gurizada, e fui saber da onde é que tu vem, meu querido, porque tu é tão novinho e tão bom, qual é a tua estrada, né? E eu penso que a arte de conversar, né? A gente tem o Arte de se Fazer Feliz, que é uma série, né, com 3 libretos. A arte de se fazer feliz tem a ver com a arte de conversar, e a arte de conversar tem a ver com versar com, e não com conservar. E até algumas conservas, e essa é um aprendizado que eu trago do TT, do Paulo Sérgio Rosa Guedes, meu psicanalista, meu amigo, meu professor. E o TT trazia isso da conversa, do quanto numa conversa tem uma conserva e o quanto tem um versar com o outro, né? E esse versar com o outro, ele necessariamente passa por esse lado genuíno, verdadeiro do momento que nós estamos, né? Então, eu acho que também compartilhar isso, eu vou ler um pouquinho o que as pessoas estão dizendo, faz com que a amálgama, com que o fluxo, com que o enlaçamento do encontro, a energia do encontro se dê. Né? E não que a gente esteja performaticamente num lugar
e sim de verdade, né? Eu tive algumas lives que as gurias diziam para mim assim, não, pelo amor de Deus, tu não tá bem, não faz uma live. E eu dizia, eu vou fazer, mas com essa cara, Cris, pois é isso aí, vou fazer sim. A Cris Fontainha, ai, olha, os depoimentos que têm chegado para nós, gente, eu agradeço, assim, cada depoimento que a gente tem acolhido, recolhido, para também oferecer o trabalho. Este é o lindo lado de poder usar o lado bom das redes. Vocês são deliciosos. Beijo do Rio para esse sotaque adorável. Ah, que delícia. Escolhendo os melhores charutos. Fico muito feliz quando alguém pode ter este encontro contigo, a Lili dizendo da pousada. E de alguma forma, através do amor que tenho por ti. Nossa, eu e a Lili estamos juntas toda uma vida, os nossos filhos pequenos, e eu escolhi, olhei no coleginho, assim, das crianças, na reunião dos pais, me lembro como se fosse hoje, e aí escolhi, eu quero ser amiga daqueles pais ali, aí me levantei e disse, oi, tudo bom, pessoal, quero ser amiga de vocês, vamos aproximar os nossos filhos, ai, é muito, muito legal. Ah, de Natal, Cardo. Eu ia comentar que recebemos abraços calorosos de Natal. Que delícia. Ai, Rio Grande do Norte, Natal maravilhoso. Martini. Ai, que delícia, gente. As pessoas, a arte de se fazer feliz, conversar com. Sim. E eu estava pensando que, quando nessa cartinha aqui, né, traz o realizar responsavelmente o possível, as pessoas, às vezes, principalmente nos cursos, assim, nas aulas, né, as pessoas dizem, ai, mas o possível é tão pouco, né? Aí eu fico malvada e desejo para as pessoas a felicidade impossível, porque o impossível, né, é aquilo que está idealizado e que não é realizável. Então, o que eu acho que o possível nos traz é um profundo alívio das nossas idealizações e uma humildade que não é nem um pouco facinha, né? Essa humildade de reconhecer que nós não temos os recursos, muitas vezes, que gostaríamos de ter, que nós não somos as pessoas que gostaríamos de ser, e que nós não temos o saber que gostaríamos de ter. Então, quando a gente começou a conversar e eu te fiz a pergunta e tu dissesse mentalmente, né? Tem um mental, tem um sentimental e tem um agir. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Uma pergunta, como manter a disciplina para seguir uma felicidade possível, Rafa? Rafa, a disciplina, Rafa, tem a ver com esse movimento de acolhimento do possível, sem fazer uma projeção. O Gui falou, né, que quando ele começou, ele se propôs a uma disciplina de todos os dias. Então, essa margem de folga, olha o que eu vou dizer, essa margem de folga do todos os dias, ela nos permite que a gente acolha os nossos resultados, não como uma, assim, importância absoluta. Coisa. Diz, Gui. Não como uma grande coisa, me veio aqui da minha experiência, porque ela é mais um passo, mas amanhã eu vou dar outro. Essa que é a disciplina, né? Eu hoje me acordei às 5h30 da manhã. E aí eu fiquei fazendo pranayama na cama, que eu queria dormir um pouco mais. E a minha mente já estava super alerta e o meu corpo queria mais repouso. E eu fui me levando assim, de pranayama em pranayama, e prestando atenção, e botando no meio uns ho'oponopono, e fui indo. Bom, eu sei que eu me despertei, de fato, assim, às 7h45.
que é pouco tempo para fazer tudo o que eu gosto de fazer, disciplinarmente, até estar disponível para o meu trabalho, que hoje era às 9. E aí eu escolhi das minhas rotinas, né, do pranayama, dos asanas, da meditação, da olhação, do café da manhã, eu escolhi o que eu ia conseguir manter ou não, né? E essa disciplina tem a ver com renúncia. Então, é fundamental renunciar. E a gente tem ali, quem não tem esse material pode pedir, que a gente envia, né? Aqui são 5 verbos, né? O caminho de curação. Então, é desejar, perceber, significar, agir e refletir. No agir, a gente tem processo de escolha, renúncia e luto. E aqui está uma parte importante da disciplina, Rafa, que é a renúncia. Então, assim, embora a minha mente diga cobras e lagartos sobre mim, Ju, entra ali no Instagram e pede para as gurias, tá? Pede, tem um telefone, eu acho que é pelo telefone. E pelo WhatsApp. Ah, tá aí, ó. Com a Isabel. E nessa renúncia, Gui, eu vejo que a idade tem me beneficiado. Hoje eu fiz um movimento com pressa e com delicadeza. Eu não sei se foi pegar meus óculos, foi pegar meus óculos. Foi pegar os óculos e abrir os óculos. E quando eu abri os óculos, eu percebi que havia uma delicadeza no meu movimento que há uns anos atrás não tinha. Então, a renúncia tem sido uma grande companheira minha, que é renunciar a um movimento mais abrupto, a uma fala mais abrupta, a uma descarga. A renúncia, eu acho que tem sido, Rafa, fundamental na minha disciplina. Não sei como é que é para ti, Gui, como é que tu ouve isso da disciplina. Eu estava aqui pensando numa história, Cris, que em dado momento eu tive a oportunidade de participar de uma imersão, de um retiro lá na Argentina. E o tema desse encontro era sobre neutralidade. E aí eu lembro que me marcou muito, e eu tenho um papelzinho assim que dizia 3 significados da neutralidade que tinha a ver com o trabalho que a gente fez naquela imersão. E eu queria falar sobre isso esses tempos no meu curso. Eu fui lá, busquei na minha pastinha, encontrei, e aquilo me marcou muito porque é muito interessante, assim, que fala: neutralidade é participação ativa sem apego ao resultado. Participação ativa sem apego ao resultado. E aí me vem muito disso, assim, conectando com um pouco da jornada que eu estou vivendo, que não significa que eu estou fazendo de qualquer jeito, ou que eu não estou comprometido com aquilo. Eu estou ativamente, eu estou engajado, envolvido, fazendo o meu possível, o meu melhor com o que eu tenho naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho controle do que vai gerar disso, do resultado disso. Mas eu participo ativamente, assim. Então, eu acho que é essa conexão que eu faço com isso da disciplina e reconhecendo que eu sou um aprendiz nisso, porque o meu modelo natural ele é outro, né? Então eu estou aprendendo, exercitando e descobrindo isso também. Qual é o teu modelo natural, Gui? Eu sou uma pessoa que eu vivo muito, muito bem, eu danço muito bem com o caos, com a não disciplina, com a não consistência, com ir fazendo as coisas de uma maneira mais desestruturada, assim. Então eu sou uma pessoa que eu não me planejo, eu não tenho rotina, eu não tenho uma estrutura
consciente, construída de apoio, mas que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Dessa forma, foi assim que eu aprendi. Então eu acabo navegando muito bem nesse meu caos, assim, Uhum. na incerteza. E por qual motivo tu tem adotado uma outra metodologia de viver? Isso é bem interessante. Eu tô com 28 anos e eu fiz uma reflexão, assim, que até que foi o início desse projeto. E tem a ver com uma história que eu também estou começando a estudar, mas agora com a pandemia não tá rolando. Eu ia participar do Germinar, né? E tem a questão dos setênios e tal. E aí eu tô com 28 anos e eu comecei a fazer uma reflexão de se eu for olhar dos meus 28 para os meus 35, né? Tem um ciclo de 7 anos pela frente, tem um ciclo agora que ele está completando, vai fazer 6 a 7 anos que eu pedi demissão de um concurso público e iniciei uma jornada de empreender. E dentro dessa reflexão eu comecei a pensar, e agora? Qual que é o meu caminho e os meus próximos passos nesses 7 anos que vem pela frente? Quem eu quero me tornar e como eu começo agora, né? Como eu começo hoje a trilhar um caminho. E uma das questões que já me vinha para mim há muito tempo era isso, de começar a escrever, de começar a produzir conteúdo, de começar a me experimentar, de desenvolver novas formas de trabalho que não tem a ver só com a minha hora de serviço, ou com a minha hora de trabalho físico prestado, e sim com deixar um legado, com construir coisas que ficam de uma forma mais perene. E para isso, as habilidades que eu necessito são outras das que me trouxeram até aqui, né? Então, eu não tenho como. Não significa que o que me trouxe até aqui não vai continuar, porque me ajuda muito lidar com a incerteza e navegar com isso da forma como eu lido é uma coisa muito poderosa. Mas, porque eu preciso agora, eu também preciso desenvolver outras habilidades para esses próximos 7 anos que vem pela frente. Então, é nesse caminho, nessa descoberta que eu me vejo hoje. Que legal, que legal. Porque eu tenho dito assim, que eu observo e me chega muita gente assim, desejando mudar a sua vida, né? E para mudar a sua vida é necessário adquirir novas habilidades. E a habilidade fundamental a ser desenvolvida é o equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional, ele não é uma posição estática, né? O equilíbrio emocional, ele já traz a própria ideia de movimento e de, portanto, desequilíbrio, né? E um pé na frente, outro atrás e um balanço de pesos. Então, a humildade, a coragem, a disciplina e o vigor são atitudes fundamentais, né? Fundamentais. A gente trouxe como que as 3 qualidades emocionais fundamentais para o exercício de curação. A cura pela ação é a coragem de investigar, a disciplina de fazer as mudanças e o vigor em acolher os resultados, né? Então, esse trio da coragem, da disciplina e do vigor, ele repousa num sentimento de humildade e vai nos trazendo também essa humildação, que é o que tu trouxesse, né? De olhar para a tua vida e perceber que tem coisas que necessitam ser desenvolvidas. A natureza da criança, que é a Fefosa, renunciei ter razão numa conversa tensa e emocional essa semana. Ai, foi tão bom. Sim, sim. É um menino ainda, eu acho que estão falando em Tig, sim. Uma grande oportunidade de se perceber entre ser e ter. Esses
este sentencio, esse setênio deve ser, traz essa força. Esse setênio. E a Márcia, sim, a Márcia. A Márcia que trabalha, que é facilitadora do Germinar. Acho que é a Márcia Andrade, sim. Uma grande oportunidade de se perceber entre o ser e o ter. Esse setênio traz essa força. Eu ainda não conheço profundamente essa história, né? Mas por intuição eu vejo que os ciclos eles começam e terminam, se eu for olhar na minha jornada, e eu resolvi intencionalmente começar pela ação, pela responsabilidade. E essa outra coisa que me veio da carta, que é ao longo desses processos que eu fui fazendo, eu fui colheitando alguns significados que eu levo com muito carinho, e um deles é de olhar a palavra responsabilidade como habilidade de responder, então não Sim. como esse peso, assim, tenho que ser responsável, assim, mais como uma ação, como uma resposta, como algo que eu posso exercitar todos os dias, né? Então isso é bem interessante também. Vou aproveitar que a gente está com uma super consultora aí, uma super facilitadora da antroposofia, a Márcia. Márcia, qual é o setênio que a gente entrou, eu e tu? Quer dizer, eu vou entrar, se der tudo certo, né? Em setembro eu entro para os 57, né? Termino meus 56, começo 57. E esses são desafios, é muito legal a gente olhar também a vida, não com esse período assim tão curtinho, né, dos 365 dias, e sim com períodos mais longos, né, em que a gente tem um determinado tempo para equacionar determinadas habilidades, né. Isso também nos dá uma folga maior, de que a gente, não só um dia depois do outro, como bastantes dias para que a gente construa uma vida com um sentido de que nós nos possamos celebrar e desfrutar e acolher, né, o que está acontecendo. 57, mas não é a verdade. Se a gente cuidar bem de nós, né, e o acaso nos beneficiar, e aí lembrando que a gente tem esse material aqui, né, que sob o céu do acolhimento, a gente tem o sol do incontrolável, e as diferentes responsabilidades, eu tenho chamado as fases da lua. E para apoiar esse sol do incontrolável, a gente tem 4 pilares. A finitude, que é a transitoriedade da vida, a regência da inconsciência. Os outros, acolhendo que os outros são incontroláveis e que ninguém manda ninguém. E a gente tem o acaso, que é o grande mistério, né? E aqui, na responsabilidade pelo próprio cuidado, a gente tem a pergunta: quem eu sou frente aos fatos, né? Então a gente está aí com esse fatão aí da pandemia. A gente está com acaso absoluto atravessando as nossas vidas, né? Porque nós estamos aí cuidando de tudo que a gente pode. Quem puder, fique em casa, gurizada, fique em casa. Se sair, vai de máscara, vai de álcool gel, vai com água com sabão. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos segurar o máximo que a gente puder esse curso aí de incontrolabilidade que a gente está. Não sei como é que tá sendo assim para ti, Gui, a gente está com 5 minutinhos, como é que está sendo para ti esse momento assim da pandemia? Olha, já teve muitas situações. No início ele foi mais tranquilo, eu estava totalmente em quarentena durante os 3 primeiros meses. E eu achava que estava tudo tranquilo, até que eu me vi num projeto assim que não era um projeto tão que era para ser tão exigente, estava sendo assim. E daí eu percebi que teve o fator quarentena ali no meio desse processo. Então eu estou aprendendo, me remodelando
no meio desse processo também tirei uns dias na casa da minha cunhada, então fiz um movimento de sair um pouquinho de casa, que estava full time. E agora estou aqui, eu, a Cacá e a Luna. Que bom, Então, que bom. Ah, sim, a e- Cris, lembrando de eu convidar para o nosso grupo de apoio, que é quinta-feira, das 15h15 às 16h30, no link aí do Linktree do Bororó Educação. É um grupo gratuito pela plataforma Zoom. Tem sido um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Tem sido uma honra para mim receber as pessoas e trabalhar um pouquinho. A gente trabalha com a pergunta, né, qual é o teu desafio? As pessoas trazem esse desafio. Então tem sido muito especial, muito especial. Também convidando as pessoas para baixarem o A Vida. O A Vida está também em e-book, gratuito também. E esses são os nossos 2 projetos assim, sociais nesse momento, assim, de franquear os nossos instrumentos para que a gente possa se amparar uns nos outros. A Rosa está dizendo, Rosânia está dizendo, realmente é um trabalho muito lindo, eu sou testemunha, que bom, Rosânia, que bom. Vizinho, a gente está com 2 minutos, né? Eu penso que a gente podia fazer aí uma meditação, uma pequeníssima meditação. Vamos fechar os nossos olhos, eu vou controlando aqui, vai aparecer o nosso tempo. Quero te agradecer, Gui. Agradecer a presença de cada um de nós. E dizer que, com o meu coração ferido e magoado pelas fracas compaixões, e minha mente atordoada e confusa sobre o que eu devo fazer, peço uma guiança clara como um fio condutor sobre aquilo que é bom para mim e para os outros que eu faço. Eu que tomei refúgio em Ti, nessa natureza exuberante, peço que Tu, natureza, me acolhas e que me ensines uma vida com mais amorosidade, com mais equanimidade, com mais compaixão e mais alegria. Que assim seja. que assim Inspira seja. e expira. Cris, querida, obrigado por me receber, obrigado pela troca. Bom matar um pouquinho as saudades de ti e tá Que bom, que toda essa bom. troca gostosa, adorei estar contigo. Tu é uma grande inspiração e uma mulher que eu admiro muito, muito, muito. Então, E tu, um grande beijo no teu coração. e tu da mesma forma, meu querido. Eu te admiro muito, a tua trajetória, o teu empenho, a tua coragem, a tua fé, né? A fé é uma coisa bem linda que a gente possa, nos momentos de apuro e aperto, né? Que cada um de nós aprenda a respirar dentro de si e olhar aquilo que é possível fazer. E essa pandemia tem trazido exatamente esse é o sintoma, né? O sintoma que define de que lado estamos é a nossa capacidade de respirar, né? Então, quando eu estou mais aflita, eu me concentro nessa respiração. E vou, assim, me acalmando e vou me conscientizando que eu estou viva, eu estou respirando, eu estou consciente, eu estou atenta e eu estou fazendo o meu melhor. E, bom, né? É isso, né? Isso é tudo que temos e não é pouco. E não é pouco. Beijo, 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 gurizada. Muito obrigada. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai estar aqui com o Tadani, que é uma pessoa que tem uma trajetória. Ele foi para a Índia. Muito lindo, muito lindo. Também é um menino. E olha que bonito Beijo. que
Eu estava acompanhando os números e a gente foi crescendo. Tinha 20, depois 30, depois 45, chegou a 50 pessoas. Obrigado a todo Sim. mundo que nos acompanhou e esteve com a gente também, queridos. Muito obrigada, gente. Beijo. Beijo, beijo.